Boa noite a todos. Saudações, senhores conservadores, e em especial a nossa querida Orliane, que abrilhanta hoje a nossa reunião. Quero deixar com você, então, a nossa saudação e também para o nosso querido Marco Aurélio, que é um amigo assim de longa data. Hoje, nós estaremos com aquele que eu chamo de o nosso patrono, que é o professor D'Artagnan, que já está com a gente já há mais de um ano, conversando sobre vários temas, não só do conservadorismo, mas também da alta cultura. E hoje, de maneira assim até inédita, nós iremos conversar com o professor D'Artagnan, ou só com D'Artagnan, como queira, sobre esses acontecimentos da política nacional aqui nesse último mês em especial. Tá bom? Então, sem mais delongas, o D'Artagnan, que é da casa, a palavra está com você, D'Artagnan. Deus te abençoe. Amém. Boa noite a todos os confrades, né, que estão aí presentes. E aqui a bomba largada no colo, né? Como observarmos o 7 de setembro. E, na verdade, não é uma coisa assim muito desesperadora, né? Eu acho que é uma coisa bem tranquila para a gente observar. Antes de qualquer coisa, né, a gente tem que deixar claro a reação minha, não tanto em relação ao 7. Eu acho que o X da questão não é o 7 que está inquietando boa parte da galera. É o dia 8, né? É o dia seguinte, né? O problema é o the day after, não é o dia da bomba, é o dia após a bomba, né? E eu confesso a vocês, né? Quando tinha recém-chego do trabalho, aí eu li lá a famigerada carta, né? E é óbvio, ao ler a carta, eu fiquei emputecido da vida. E acho que todo mundo, de um modo geral, teve esta reação, né? E houveram N reações em relação a isso. Só que há um detalhe que é bem interessante, né? Como todos aqui sabem, né? Quando os demônios se sentem ameaçados, a primeira coisa que eles fazem é gritar. É sempre essa reação. Então, quando você vê os demônios gritando, então, opa, peraí. Aquilo que parecia ser tão ruim não o foi, né? Porque quando você vê Guga Chakra, Guilherme Boulos, né, e Companhia Limitada chamando, né, o presidente de arregão, opa, o tiro não foi tão errado. Tem algo aí que tem que ser observado. Exatamente, e não faltam príncipes, serviçais do príncipe das trevas aí no meio da política brasileira. Aliás, um detalhe que é bem importante quando a gente pensa a seara política, né, é a gente lembrar como que surge, né, a política. Lembrar, né, que a política ela surge na polis, na cidade. E a cidade é fundada, biblicamente, né, a cidade é fundada por Caim. A primeira cidade é fundada por Caim. Ou seja, a cidade surge de um fratricídio, né? E o grande império do mundo, que foi Roma, também surgiu de um fratricídio. Irmãos que se mataram. Então, obviamente que sempre haverá treta nisso daí. Mas o que eu acho interessante, antes da gente partir ali para algumas considerações, que eu já deixo bem claro, né? Minha reação primeira, obviamente, como de todo mundo, foi de ficar emputecido com o quadro, mas logo em seguida eu passei a observar com outros olhos. É que eu vou já deixar bem claras as minhas razões. Primeiro é o seguinte, pegando por alguns comentários que eu li, né, e ouvi a respeito do 7 de setembro, era muito comum, e eu acho que isso aqui é uma coisa que todos nós devemos tomar muito cuidado. Eu falo isso em relação a mim mesmo. Quando a gente olha para um acontecimento presente, é mais do que natural que nós procuremos fazer algumas analogias históricas, faça comparações com outros momentos da história e procuremos ver naquilo que está sendo vivenciado por nós neste momento presente como se fosse um acontecimento final. É aqui o Armagedon. E, obviamente, que isso acaba trazendo sobre o nosso olhar uma percepção muito viciada. Porque, na verdade, nós nunca sabemos quando será o capítulo final da nossa história. A gente está no desenvolvimento dela, né? Então, por exemplo, teve um comentário que eu achei até curioso. Nossa, o cara cavou longe, assim, para fazer analogia. Ele falou assim, nossa, vendo o presidente
entregando aquela carta, né, dava a impressão ali que eu estava diante de Vercingetorix rendendo-se a Júlio César, né? Vercingetorix, que era o rei dos gauleses, né, que unificou todas as tribos, lutou, e aí ao final acabou se rendendo, né? Tanto que Júlio César, ao vê-lo, falou, né, pena que não é romano. Né? Tamanho era o valor que ele tinha. Daí até o cara ironizou, falei, poxa vida, né? Pelo menos Vercingetorix lutou. Então, quando a gente... o Mal postou aquilo também. Quando vê que, olha, é uma analogia possível, mas veja, o que é interessante observar é que a gente pode fazer analogias sobre o acontecimento presente com inúmeros outros momentos históricos. A gente esquece muitas vezes que muitos grandes líderes políticos também encararam cárcere, encararam exílios, encararam derrotas que pareciam que era o fim. Vamos lembrar, o próprio Júlio César viveu exilado de Roma durante um longo período, né? A gente não pode esquecer-se também, né, que ele foi perseguido. Então, ali era o fim? Não, é apenas um capítulo da história, certo? Então, a gente poderia comparar, inclusive, bem, se comparamos ele com Vercingetorix, a gente pode comparar também o quadro atual, vivido pelo nosso presidente e pelo movimento conservador, também com Júlio César. E, aliás, até a mais apropriada analogia, porque Júlio César, ele tinha a total antipatia do Senado, da aristocracia romana, e tinha o pleno apoio do Partido Popular, que era a grande massa do povo. Bem, olha para o Bolsonaro, bem, você tem todas as oligarquias contra ele, né? E você tem um apoio popular claramente demonstrado no dia 7. Claramente demonstrado no dia 7. Então, podemos também traçar essa analogia. Então, há um grande risco ali que eu vejo em alguns comentários que foram feitos, né? Outra analogia que foi feita desde o começo do mandato do Bolsonaro, por inúmeros veículos de mídia, que era o de comparar a presidência dele, a eleição dele, com a do Jânio Quadros, né? Não, ele é o novo Jânio, né? Deixa eu ver se está fácil aqui o livro. Depois eu vejo se eu consigo achar. É um livro do Guerreiro Ramos, né? Que é a Revolução Brasileira. E ele fala assim, olha, quando houve a eleição de Jânio Quadros, era uma coisa inesperada pela classe política brasileira e bem como pela mídia. Era o azarão e ganhou. Ele falava, ele será o novo Jânio Quadros? Inclusive, em outras conversas que tivemos, eu comentei isso, né? Eu acho que é o contrário. O atual presidente, ele não é um personagem que possa fazer uma analogia muito próxima com o Jânio, mas é o contrário. É com o Jango. É com o João Goulart. Inclusive, eu publiquei, foi quando? Foi no sábado, uma coluna no jornal que eu escrevo aqui sobre isso, né? No caso, era a coluna Confusões Imediatas à Terceira Instância, né? E a frase inicial da coluna, né? Bolsonaro é o Jango da direita. E o que é interessante, se você pegar traçar muitos acontecimentos que marcaram a presidência de João Goulart, você consegue encontrar muitos paralelos, e paralelos substanciais entre a presidência do Jair Bolsonaro com a do Jango. Pego apenas aqui, nesse momento, que acho que nos interessa aqui, né, duas. Né? A primeira é que Jango assume sob um regime parlamentarista. Ponto. Gente, primeiro ano, mal e mal, o Bolsonaro ele assume, o que estava se propondo no Congresso Nacional, esse alardeava por toda a velha mídia. Parlamentarismo branco. Chegavam na pachorra de chamar o Rodrigo Botafogo Maia de primeiro-ministro. Tinha entrevista dele dada na Veja, chamando ele de primeiro-ministro. Né? Então você tinha claramente essa intenção. E pegamos o último acontecimento. Só nos lembrarmos, né, que nós tivemos lá o comício da Central do Brasil, onde ele lança lá, apresenta, né, as reformas de base, e na sequência ele tem aquela reunião, né, no Clube dos Sargentos. Que é o quê? Era as portas para o golpe.
né? Que foi o ponto que eu fechei, ó. Foi só essas duas analogias. O 7 de setembro do Bolsonaro foi isso. Foi o comício dele. Aliás, da mesma forma, ele foi para mostrar sua força política, no caso o Jango. E ali o Jair Bolsonaro mostrou a sua força política. E o que é interessante era a reação da grande mídia, né? A reação foi um negócio muito interessante. Quando você pegava ali aquele quadro do Jornal Nacional e a forma como se pintava aquilo, era o ensaio disso. Bem, o paralelo está estabelecido. Mas o que é interessante, a gente sempre lembrar que a gente não está no epílogo da história. Nós estamos apenas num capítulo dela. E o problema é que muitas vezes quando a gente começa a fazer essas analogias é que a gente sempre está na expectativa, tá? Agora é o Armagedon. E muito dessa decepção que nós tivemos no dia 8 se deve justamente ao quê? Aliás, aquilo que o Wegelin chama, né, de fé metastática, né? Que é quando você procura, né, trazer para a imanência, trazer para o mundo, né, do imanente, uma expectativa transcendente, uma expectativa escatológica, né? Então aqui vai ser agora, dia 7, começou a Revolução Brasileira. E o que é curioso, veja, nada é assim. Mas a gente alimenta essa fé, isso é normal. Todo mundo, aliás, depois de ter visto aquela muvuca de gente na rua, é impossível você não alimentar isso. Mesmo que seja momentaneamente, isso faz parte do jogo. E, aliás, tem que ter para empolgar a galera, isso faz parte. Mas o que é importante é a gente sempre lembrar que não existem momentos decisivos na história. Existe o curso da história. Certo? Inclusive, até a alusão ao 7, que foi outra coluna que eu escrevi no dia 7 mesmo, né? A independência ela era celebrada até o ano de 1831, no dia 12 de outubro. Porque era aniversário do imperador e foi o dia que ele foi aclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil. Então, até 1831, esse era o dia que era comemorada a independência, e o hino era o hino da independência, que era composto pelo próprio Dom Pedro. 1831 é quando a abdicação. Aí que muda. Então não é que aquela... Eu acho até engraçado, o pessoal discute, não, porque essa data ela é importante. Não, datas são escolhidas a posteriori para ser celebrado. É só isso, é para você rememorar o acontecimento. Mas você tem todo um processo muito longo, aonde você tem inúmeros reveses, né, inúmeras derrotas, e que ao final você vai chegar a algum resultado. O problema é que nós não sabemos quando é o final. Né? É igual quando nós pegamos e lemos a história, a biografia de grandes empresários. Né? Uma coisa que é bem legal, a gente vai dizer, vou ler a biografia de Henry Ford. Né? A biografia de Henry Ford não é uma biografia de sucessos, é de sucessivos fracassos. Mas é verdade, né? É uma história de sucessivos fracassos. E muita persistência. E muitos nervos de aço. É assim que se faz. Né? Então, a gente tem esse impacto com o 8 de setembro. Meu Deus, sou o fim do mundo. Não. Era algo que, inclusive, o cientista político Silvio Grimaldo cantou uma semana antes. E eu concordo com ele. Que ele falou assim, querem saber o que vai acontecer no dia 8? Vou falar para vocês. Um acordão entre as oligarquias. Perfeito? Você apresenta a tua força política, o teu capital, e vamos ser, convenhamos, né? Foi uma demonstração muito grande de força, e no dia seguinte teve o acordão. Você mostrou que... Aí foi uma coisa que é muito interessante, que eu vejo como um aspecto muito positivo. Ali você teve uma demonstração imensa. E o que é mais interessante, pós o sentimento de emputecimento, que foi geral, rapidamente você teve já a recomposição de todo mundo. Veja, até o Alan dos Santos, do Terça Livre, manifestou a sua indignação. Até o Flávio Morgenstern... Não, o Flávio Morgenstern, ele colocou no Twitter, não posso nem colocar aqui na live, que ele colocou. Né? Ele fez um gesto lá, colocou. Perfeito. Mas, gente, deu dia 9, estava tudo recomposto de novo. Veja, esse olhar fatalista sobre os acontecimentos que é uma coisa que é interessante. E, obviamente, os demônios exploram. Né? Mas o que ficou muito flagrante foi justamente isso. O quanto, né, que muitas vezes nós temos um olhar muito preso a essa percepção quase que apocalíptica dos acontecimentos. E que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado grande. Né?
Segundo ponto, e aqui eu acho que é uma coisa bem legal para a gente pensar o que aconteceu aqui. A gente fosse fazer uma outra analogia histórica, a gente poderia pensar o que aconteceu no dia 7 com o 1808. A vinda da família real portuguesa com o príncipe regente Dom João para cá. Negócio que é muito legal. Quando a gente pega superficialmente, é o quê? É a fuga de Dom João VI que estava se cagando de medo de Napoleão. Fechou. Se você olhasse o que estava acontecendo no porto no momento que eles embarcaram, meu Deus do céu, arregões, né? Hashtag Dom João arregou para Napoleão, vazou. Agora vamos olhar dentro de um contexto mais amplo que nós conhecemos hoje em dia. O que Dom João fez foi o que o czar da Rússia imitou para lutar contra Napoleão. Quando é que você ganha a guerra? É quando você captura o rei. O que Dom João fez? Arregou não. Ele veio para as Américas. E detalhe que a gente esquece, para você fazer a fuga, para você levar tudo, levar o que ele levou trouxe para o Brasil, meu amigo, ele trouxe a administração portuguesa para cá. Então, uma operação de larga escala. Quando ele foge, aos olhos do mundo contemporâneo dele, arregão. Mas o que ele fez ali? Ele chamou Napoleão. Quer ganhar, conquistar Portugal? Beleza, vem me pegar. Vem me pegar e enfrenta a esquadra inglesa. Só isso. E segundo detalhe, o cálculo que ele teve que fazer na ocasião. Se ele fica com Napoleão, ele perderia todas as colônias de ultramar, inclusive o Brasil, para a Inglaterra. Então, quando a gente olha hoje, a distância, meu Deus, é de uma genialidade estratégica sem tamanho. Tanto que no leito de morte, né, Napoleão diz, o único que me enganou foi aquele português. Quando ele vai para a campanha para a Rússia, o que ele faz? A gente sempre pega nos manuais de história. A terra arrasada. Não, meu amigo, ele fez a mesma coisa que Dom João. Ele só correu. Ele não enfrentou o exército Napoleão, ele fugia. Quando é que acaba a guerra? Quando você conquista o rei, você derruba o rei, você não vai encarar ele. E foi a tragédia dele. Quando a gente olha esse gesto feito pelo Jair Bolsonaro no dia 8, qual que é o primeiro olhar nosso? O arregão. Agora, se a gente olhar uma perspectiva maior, gente, se ele tivesse jogado mais querosene na situação, a gente entregar de bandeja a legitimação da narrativa da esquerda. Ó, o golpe. O golpe. Né? É o golpe que vai estar sendo dado. Anunciado já pelo William Bonner, né? Movimentação antidemocrática mesmo. E quando você tem aquilo, o que acontece? Obviamente, foi um banho de água gelada em todos nós, mas foi um banho de água mais gelada ainda neles. Porque aquilo desmanchou a narrativa. E o que foi mais interessante foi a rapidez com que o movimento daí se dispersou. A galera foi para casa. Brasília, que estava fechada, todo mundo foi para casa. E o bacana era você ver a reação da própria esquerda. Por quê? Porque aquilo, de fato, da esquerda e e a esquerda da direita, né, que o pessoal chama lá, perfeito. O pessoal ficou sem norte. Por quê? Porque aquilo não encaixava. Eles esperavam um movimento mais drástico. E não teve. Outro ponto, e isso aqui eu acho muito importante. E aí que eu acho assim, que o trabalho que é feito pelo Flávio Morgenstern é algo assim primoroso. Que ele chama muito atenção em várias das suas alocuções, dos seus escritos, que é o quanto que o papel da Infowar é fundamental. Guerra de informação. E isso é um pecado mortal do governo e é um pecado mortal de todo o movimento conservador. E, aliás, um parênteses aqui em relação a isso. Quando a gente olha, né, o movimento conservador, ele está uma bagunça imensa, né? Então você tem lá inúmeras panelinhas esparramadas pelo Brasil inteiro. E muita gente vê isso com maus olhos. Eu, pessoalmente, eu vejo isso com excelentes olhos. Eu vejo isso de uma forma muito boa. Por quê? Se a gente olhar, por exemplo, o começo do movimento operário, movimento esquerdista no Brasil,
em especial quando você pega ali a década de 10, década de 20, década de 30 do século 20, meus amigos do céu, aquilo era um balaio de gato. Tinha de tudo. Né? Eu tenho vários, eu tenho um acervo de jornais, né, de cópias de jornais do movimento operário do começo do século XX, meus amigos do céu. Aqueles jornais feitos no mimeógrafo, né, no começo do século XX, são os blogs, o movimento anarquista, meu pai do céu. Né? Então você tinha assim, uma enormidade de coisas e que não se dialogavam, não dialogavam e não se entendiam e muitas vezes entravam em conflito. Mas o que estava tendo naquele momento? Estava tendo o começo da formação do movimento revolucionário dentro do Brasil. Da mesma forma que nós estamos tendo este momento de formação do movimento conservador dentro do Brasil. Né? Até a década de 90, o que se falava de conservadorismo no Brasil? Era um vácuo, né? De literatura, era um vácuo no espectro político, não tinha nada disso. Então você vê essa confusão que hoje tem e que muitas vezes levam a alguns, né, assim, não, porque isso, aquelas discussões, né, que até me lembro do tempo que eu estava quase fundando uma seção do PSTU em Guarapuava, nos anos 90, é aquela coisa, é a procura, é a procura do conservador puro sangue, né? O conservador bagual, tem que ser desse jeito. Quando eu vejo essas discussões, né, que parecem um tanto que engraçadas, eu me lembro dessas discussões que haviam nos anos 90, nos anos 80 na esquerda. Por que o PSTU saiu do PT? Porque não era tão esquerdista. Por que surgiu o PSOL? Porque não era tão esquerdista como eles queriam. Então você tem essas discussões internas e que aparentemente parece quase que uma discussão bizantina, isso faz parte do processo de formação do movimento político. É o movimento conservador tentando se identificar, tentando tomar forma. E este momento caótico faz parte da brincadeira, faz parte do jogo. Então ele é necessário. Né? Voltando ao Infowar, um cuidado, né, com a informação. Isso não é algo que nós temos como controlar, né, mas que é uma falha terrível por parte do governo federal e por parte daqueles que estão à frente, né, do movimento conservador, é algo que realmente nos assusta. Tanto que teve uma live do Senso em Comum em que o Flávio falou assim, olha, gente, se vocês conhecerem algum deputado, se tiver o deputado próximo de vocês aí que é conservador, mande essa gravação para ele, vem fazer o curso que eu não cobro nada. Vem aprender a fazer fazer guerra de informação, que eu vou ensinar. E o cara manja mesmo. E o que foi legal, pontos positivos, né? Coisas que não aparecem na grande mídia. Muita gente aderiu. Ele não citou o nome dos deputados, falou, mas mais do que eu esperava. Ele falou, mais do que eu esperava. Isso é muito bom. Né? Outro ponto, para a gente ver assim, coisas positivas. Uma coisa que a gente sempre falou, até nas nossas conversas, né? Aqui online e presencialmente, quando nós estivemos aí em Guarapari, a importância da ocupação de espaços, né? Seja na escola, seja em igreja. Sempre vejo as atuações do Marco Antônio lá na Igreja Batista, acho muito legal. É assim mesmo que se faz a coisa. Mas aqui, gente, nesse 7 de setembro, teve um negócio que talvez a galera não tenha percebido, mas foi um ganho de força descomunal, que levou, inclusive, um vampirão se mexer. O movimento dos caminhoneiros é conservador até a tutano. Vamos lembrar, MST é o braço armado do PT. Eles nunca... É uma coisa interessante. Vamos lembrar nos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Sempre tinham os chamados, como é, Abril Vermelho, Outubro Vermelho, Novembro Vermelho, que os caras invadiam 3x4 tudo. Era aquele frejo. O PT nunca dizia que tinha alguma coisa a ver com aquilo. Mas todo mundo sabia que tinha tudo a ver. Né? Era o braço deles. A CUT, não precisamos nem falar. Ponto passivo. A direita, o movimento conservador, não tinha nenhum braço junto à população. Nada. E, de repente, quem é que fala... Uma coisa que é curiosíssima. Né?
Quem que está falando junto à classe trabalhadora em nome do conservadorismo? Os caminhoneiros. A Associação de Caminhoneiros. E aqui vamos fazer um outro paralelo histórico, e esse aqui é muito importante. Tem tudo a ver, gente. Aqui, aí, ó, o pessoal do Centrão, o pessoal da Nova Esquerda, o pessoal da esquerda, entendeu rapidinho. Qual que era o sindicato mais foda que havia nos anos 50 nos Estados Unidos? Era o Sindicato dos Caminhoneiros, com o Jimmy Hoffa. O Jimmy Hoffa pintava e bordava. Ele era o cara mais poderoso que havia dentro dos Estados Unidos. Não eram os presidentes, não era a máfia, era ele. Mas o que ele tinha? Ele organizou o Sindicato dos Caminhoneiros. E nós estamos tendo ali uma oportunidade de ouro, né? Se a gente lembrar da primeira greve dos caminhoneiros, foi um negócio descentralizado e desorganizado. Essa agora já não, os caras têm unidade de ação. E detalhe, tinha um negócio que era muito interessante na atuação deles, eu comentava com a minha esposa, as manifestações, quando o tal do Zé Trovão, que nunca ninguém tinha ouvido falar, até a véspera, se pegava lá, ele aparecia, ó, Zé Trovão por cá, né? Aparecia o Zé Trovão e ele falava, aqui é o Zé Trovão, hoje é dia tal hora. Então, até para não evitar como que é, replicar em mensagens com datas anteriores. Ele fazia questão de datar bem certinho e você tinha uma cadeia de comando ali. Então, você vê que tem ali um começo de uma organização muito séria. Isso é muito importante. Então, isso é um movimento de massa. Uma coisa que o professor Olavo várias vezes fala, gente, tem que ter organização de militância, tem que ter organização de massas. E, de repente, caiu no colo da direita. Caminhoneiros. E está junto ainda. Está junto ainda. Né? Outro ponto muito importante com relação a isso aqui é a manifestação pública que você teve do agronegócio. A manifestação pública do agronegócio em prol de pautas que não são especificamente do agronegócio. Então você via caminhoneiro e fazendeiro, plantador de soja, falando de liberdade de expressão. Se vê lá o Zé Trovão falando para libertar o Daniel Silveira, falando para libertar, né, o Oswaldo Eustáquio. Então, ali você tem um saldo político muito interessante. E que não foi uma coisa que esmoreceu. De jeito nenhum. Né? Então, é algo que deve ser observado com muita atenção. Que, aliás, a esquerda observou muito bem. Eles entenderam que ali houve um ganho de força muito grande por parte da direita. Outra analogia que eu gostaria de fazer, e aí é bem interessante, mas não com a história, mas é com o universo dos seriados, que com certeza é um seriado que todos já devem ter assistido, que é o House of Cards. Né? Nossa, House of Cards, a gente é do caramba. Né? É um deputado, olha, é muito legal, é um deputado, Francis Underwood, deputado democrata, né? E aí começa a história com ele ajudando a reeleger um presidente. Sendo que a promessa era que ele ganharia, né, a Secretaria de Estado de Relações Exteriores. Ele ia ser o Dega da história. E aí ele não ganha esse cargo. Aí qual que é o plano dele? O plano dele é tomar o lugar do presidente. Ele vai correr toda a série. O que é interessante é que tem aquela coisa do quebrar a quarta parede. Né? Então vira e mexe, o Francis Underwood está conversando conosco. E aí está tendo a inauguração do mandato do presidente, e ele está lá no meio da plateia e fala assim, ó, tá todo mundo olhando para ele, vendo ele ali, mas daqui a 20, 30 anos, eles vão olhar para mim aqui no meio do público. Então ele está lá no meio do público, e de repente ele olha para a câmera, tá ali. Porque ele está nos bastidores e vai armar tudo.
Gente, quando a gente vê o vampirão se manifestando, o vampirão é o Francis Underwood. Então, quando ele... E uma coisa que é importante, vamos lembrar, ele não foi salvar o Borsa. Ele foi salvar o carequinha dele. Que o Alexandre de Moraes é o ministro dele, indicado por ele. Então, para um cara como esse, sair das sombras, das articulações, para aparecer publicamente, é porque o negócio realmente mexeu no cenário político. O quanto que mexeu, aí entra outro ponto que é importante, a gente admitir, nós não sabemos. Mas o que nós podemos afirmar com grande clareza, que o 7 de setembro, né, essa movimentação, e bem como a decepção do dia seguinte, foram vitórias. Então, indiscutivelmente, vitórias para o movimento conservador. Tudo depende de como que a gente vai seguir daqui para diante, quebrando com esse olhar fatalista, né? Aliás, e mais importante, mesmo que tivesse sido, me perdoe aqui uma expressão bem vulgar, mesmo que tivesse sido uma brochada descomunal, a guerra não acaba assim. Eu acho bacana, quando a gente faz a analogia, a gente não olhar fazer a analogia histórica não especificamente com um acontecimento pontual, não, é pegar o espectro inteiro. Porque um acontecimento isolado não explica nada. Ele ganha sentido quando ele é colocado num contexto mais amplo, né? Então, qual será a próxima movimentação? Temos agora, porque uma coisa, inclusive em conversas anteriores nós tivemos, eu já comentado, há dois vícios nas Forças Armadas brasileiras que eu vejo. A primeira é que a grande preocupação de todos os altos oficiais é o que? É a aposentadoria. Como todo bom brasileiro, a preocupação maior da vida deles é a aposentadoria. Certo? Então, você não tem... A gente esquece que o pessoal que estava na década de 50 e 60 envolvidos com todos aqueles movimentos políticos, eles eram todos frutos da revolução, do movimento tenentista. Então, se pegar a política brasileira dos anos 30, 40, 50 e 60, foram todos eles fortemente influenciados pela geração tenentista. Você pega todos os generais que participaram do movimento de 64, da Revolução de 30, do golpe de 37. Gente, tinha tenentista lá. Então, eram pessoas que tinham uma experiência de irmãos de armas, de fato, que a geração atual não tem. Certo? Não estou dizendo que isso seja mérito ou demérito, mas é um fato. A preocupação deles, primeiro, é essa. Segundo ponto, as Forças Armadas, eles têm essa mancha que lhes dói muito da ditadura. E eles querem muito o aplauso daqueles que os odeiam. Eles querem ser aplaudidos, o sonho deles é serem aplaudidos pela Miriam Leitão, pelo William Bonner, né? Eles querem um afago do Zé Dirceu, certo? Eles sonham com isso. E o que é aparentemente negativo é muito bom. Por quê? Porque isso melindra qualquer possibilidade de dar legitimidade ao discurso da esquerda. Porque eles vão... É agora. Vai rolar o golpe. Vai rolar. Não vai rolar. Então você tem esses dois elementos são negativos, aparentemente, mas se for pensado em longo prazo, são muito positivos. Porque evitam-se outras aventuras que, em longo prazo, podem ter um efeito extremamente desastroso para o movimento conservador. E vamos lembrar, 64 foi desastroso não para a esquerda, foi desastroso para os conservadores. Que entre os caçados nós tivemos ali o... Putz, vou falar o nome do abençoado, esqueci. O Carlos Lacerda, que era para ter sido candidato à presidência do Brasil e possivelmente ia ganhar. Né? Então, quando a gente olha nessa perspectiva, então, veja, até esses dois pontos que eu citei, que aparentemente são elementos negativos, eu, pessoalmente, vejo como positivos, em longo prazo. É igual a história da fuga de Dom João. Observando só na perspectiva do momento, meu Deus, arregou. Né? Agora, quando você olha num contexto maior, você fala, cacete. Se ele pensou em tudo isso realmente, meu Deus, o cara é um gênio estratégico. Pode ser até um covarde, mas é um gênio. Né? É um gênio. Aí entra aquela coisa. E o Bolsonaro, o que ele é nessa história?
E é um negócio que é muito curioso. A gente pode falar, o cara é um gênio? Eu acho difícil. Né? Se pegar a formação do cara e as manifestações irascíveis dele, não. Aquilo, e detalhe, aquilo não é encenação, aquilo é uma profunda sinceridade. Ele seria aquele personagem do Dostoiévski, né? É um idiota de Deus. Né? Ele é tão sincero, né? É tão sincero que perante as raposas ele parece um idiota. Ao falar isso, não estou querendo insultá-lo, pelo contrário, estou elogiando ele. Porque uma pessoa sincera perante pessoas maquiavélicas, pessoas maliciosas, sempre parecerá um idiota. Então, quando ele se pronuncia com o coração. Então, e o que também é aparentemente uma tremenda fraqueza, é uma grande qualidade. Por quê? Porque todo mundo passa raiva com ele, mas depois entende. Compreende que ali foi falado com sinceridade. Vou pegar só um exemplo, fora do dia 7, quando teve aquela fatídica manifestação dele do histórico de atleta. Eu conversei com as pessoas assim, e assim, senhoras, né? Falavam assim, pá, mas eu fiquei morrendo de raiva dele quando ele falou aquilo. Mas depois passou e eu parei para pensar um pouco, ele tem razão. Então você tem isso também. E cada vez mais as pessoas estão se habituando a isso. A entender que fala decoradinha, lida, né, fala bonitinha, lida num teleprompter, não é sinônimo de objetividade e isenção. As pessoas estão cada vez mais entendendo isso. E aí entra o ponto mais positivo. Com o acontecido do dia 7 e com a cobertura porca da mídia, da velha mídia, isso ficou gritante. Porque as pessoas viram o anúncio, a cantada de pedra do William Bonner, movimento golpista, antidemocrático, escambau. De repente, no dia seguinte, tuf. E os caras saem de Brasília, não quebraram nada, não destruíram nada. E no Brasil, gente, em tudo que é canto, né? Até aqui perto da minha cidade, 40 quilômetros aqui, teve uma manifestação, teve piquete de caminhoneiro e tudo. Então você vê ali um divórcio imenso entre a realidade e aquilo que é pintado a respeito dela. Isso ficou muito gritante, né? E pelo que eu acompanho assim, um pouco nas redes sociais, né, e nas publicações, você vê que as pessoas estão confrontando isso claramente. Né? A mentira ela não consegue se sustentar por muito tempo. E ela realmente ela está se desmanchando no ar. Que acho que é um ponto que é muito importante. Outro ponto aqui que eu queria chamar a atenção, eu tomei nota aqui, que acho que é importante. Com relação a um elemento que foi falho até aqui e que muito do que está atravancando o desenrolar do governo Bolsonaro foi algo que não foi feito e deveria ter sido feito no começo. E que várias pessoas apontaram para essa direção. E, detalhe, foi um erro do movimento conservador. Muito sério. E aqui eu encerro e passo para as perguntas e comentários. Era a reforma do judiciário. Veja só. Dom João VI, quando chega aqui no Brasil, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele estrutura o sistema judiciário. Nós éramos colônia, agora seríamos metrópole. Primeira coisa que a gente fazer o quê? É estruturar o judiciário. Para poder o quê? O que é estruturar o judiciário? É preparar as regras do jogo. Para você jogar. Do teu jeito. O que eles tinham que ter feito no começo? A primeira reforma não era da Previdência. A primeira reforma tinha que ser qual? A do judiciário. Para quê? Para amarrar as mãos dos inimigos. É os 100 dias, né? O famoso 100 dias. Era ali, ó, tá aqui, ó, reforma do judiciário e na sequência as outras mais que fossem necessárias. Se tivesse sido feito isso, o STF não tava todo esse poder. E detalhe, não é uma coisa que o Bonoro precisava. Todo mundo percebe que o maior erro da Constituição de 88 foi o extremo poder que foi dado para o STF. E detalhe, quem fala isso não sou eu. Né? É o próprio José Dirceu. Se pegar, tem uma entrevista que ele deu ao Conversa Fiada do falecido Paulo Henrique Amorim, né? Ele, literalmente, ele coloca o óbvio, que todos nós sabemos, né? Que a doutora Ludmila Lins Grilo aponta, né? Você tem ali uma corte política.
E olha, o José Dirceu disse isso há uns 4 anos atrás. Ó, nós temos uma corte política. É necessário fazer essa reforma. Porque, detalhe, a esquerda usa. Eles sabem que é um negócio perigoso, mas eles sabem como utilizá-la. Mas a primeira coisa que ter sido feita era essa. E qual foi o grande erro? Primeiro, que não foi colocada a reforma para ser votada. Segundo, ao invés de colocar a reforma, primeiro, vamos lembrar, Terça Livre, todo mundo fez campanha pela lava-toga. De repente fizeram o quê? Tiraram a lava-toga e ficaram contra ela. Então você teve ali uma precipitação e depois um recuo. E vamos lembrar, foi nesse movimento de avanço e recuo que deu uma treta geral entre um monte de figuras de destaque dentro do movimento conservador. Né? Mas o que tinha ali? Obviamente, o certo não era criar uma CPI, porque CPI é só para fazer espetáculo. Todos nós sabemos. O que tinha que ser feito, desde o começo, era a reforma do judiciário. Se essa tivesse sido feita, gente, era outro cenário. Mas não foi feito. E não vai ser agora que vai ser realizado. Né? É leite derramado e que ficou para trás, infelizmente. Né? Mas como havíamos dito no começo, fatalismo de jeito maneira. Não podemos ter isso. Né? É apenas mais um capítulo da história. A gente tem que pensar o seguinte, qual que é o próximo movimento? E é o bacana de fazer as analogias a essa, é não olhar o acontecimento pontual, mas expandir ele e ver para onde nós vamos. Pegando o mesmo caso, já que falamos do 7 de setembro, lembremos, 7 de setembro foi só um dia, muito legal, em 1822. Mas você entende o processo todo de independência desde 1808 até 1840, que é quando você vai ter daí a coroação de Dom Pedro II. Você tem um amplo processo ali, onde tem a formação da consolidação do Estado brasileiro e de suas fronteiras. Né? E a gente pode até olhar mais longe, a gente pode ir até a Guerra do Paraguai, mas enfim, é você colocar dentro de um espectro maior e ver que não é um dia que decide a história. Um dia é apenas mais um capítulo dentro da história. Né? E não perder jamais, esse é o ponto final, eu me calo aqui, é não perder jamais o espírito de missionariedade, senso de missão. Né? O missionário não é o cara que procura o espetáculo, seja ele batista ou seja ele católico. O missionário é aquele que vai, desculpa a expressão, pro cu do mundo, aonde ninguém vai ouvir falar dele. Mas ele sabe o que ele está fazendo lá. Ele sabe que o papel que ele está desempenhando ali é fundamental, por pequeno que seja perante os homens. Perante os céus é imenso. Então, da mesma forma, nós somos todos pequenas formigas em meio a este lixão imenso que virou a política brasileira. Mas nós, cada um, temos ali a nossa missão. Né? A nossa missão. Somos pequenos tarefeiros, mas nós temos a nossa tarefa a cumprir. Era isso que eu tinha para dizer aqui, meus queridos. Fico aberto a comentários, perguntas e para trocar umas ideias. Ali, pegando aquela ideia da República de Platão, que o professor Olavo fala, né, que a República de Platão é um modelo que, mesmo um modelo perfeito, ele vai falhar no final. Às vezes a gente tem a ideia de movimento do dia 7, vai encadear, se desencadear tudo certinho, mas não, a coisa não é linear, a coisa vai ter seus altos e baixos, vai ter as suas confusões e não vai ser tão claro quanto a gente espera que seja. Eu coletei fui vendo alguns pontos de vista na internet, né? Um canal que eu sigo é o canal do ANCAP, que é do Peter Turguniev. Ele está comentando, no final eles vão negociar e tal, vai caminhar para isso, que é a estratégia. Aí depois, hoje eu comecei a assistir o do Oliver Talk. Eles fizeram uma série de 3 vídeos. Eu só assisti um, não assisti os 3 ainda, porque eu comecei agora, e eles fizeram uma analogia com a questão daquele livro do Lenin, que é o que fazer. Aí ele colocou aquilo dali que eu até coloquei no início, que o movimento, do ponto de vista, usando o jargão que eles estão usando, flopou, né, fracassou, porque não conseguiu movimentar a máquina pública. Aí ele colocou essa ideia aqui.
apesar de a gente ter colocado milhões de pessoas na rua, a gente não conseguiu movimentar a máquina pública, porque não temos o poder nas mãos, não temos a elite junto com a gente. Mas o outro lado, a esquerda, Movimento Livre e tal, apesar de ser poucas pessoas, eles têm a elite oligárquica junto a eles e têm o poder, então eles conseguem fazer o que eles quiserem. Aí eu coloco isso daí. Acho que você já até explicou bem no que você expôs, mas o que você poderia expandir um pouco desse pensamento deles aí? O que você poderia colocar mais aqui? Cara, veja, eu não vejo que o movimento flopou pelas razões que eu falei antes, né? Então. Mas tem aqui uns pontos que são bem bacanas para a gente observar. Veja, a oligarquia, grande parte da oligarquia, ela está contra o movimento conservador, né? E a gente não pode esquecer que boa parte da nossa classe política é fisiológica. E tem um detalhe que é muito interessante sobre o político fisiológico brasileiro, né? Que o político fisiológico brasileiro, ele é um bicho muito manhoso e ele tem um instinto de sobrevivência fora do comum, né? Então aquele negócio, né? Ele sempre vai decidir em favor da preservação do lugar que ele está ocupando. É isso que ele quer. Não interessa se é comunista, se é fascista, se é liberal, não. Ele quer garantir a sua posição, que é aquela coisa, é a mentalidade provinciana. Ele quer preservar-se. Então, aqui tem várias situações que são bem interessantes. Veja, aí podemos comparar o 7 com o 12. Então, se você colocar no lugar desse fisiológico, ele vai olhar para o dia 7 e vai falar assim, cacete, é gente. Meu pai do céu. E ele vai ver as agitações das redes sociais. Cara do céu, a galera tá com ele. Aí, dia seguinte, flopou, né? Não deu nada. Então agora o dia 12 vai ser forte. E quando você vê o dia 12, misericórdia divina, eu fico até com vergonha de tirar sarro, mas foi muito feio. Porque, veja só, o que é aquele negócio meio psicanalítico, né? Temos aí o nosso amigo Paulo, né? O cara chega e pensa que é um leão brabo, ele se olha no espelho, meu Deus, é um gatinho manhoso, né? Aliás, além de não ter ninguém, a gente ser obrigado a ver João Dória rebolando em cima do... Cara, em respeito às senhoras, né? Em respeito aos senhores, o que é aquilo, cara? Então, veja, quando você tem esses dois pontos, o que esse fisiológico vai fazer? Ele vai olhar, cara, eu tenho que garantir a minha reeleição. D'Artagnan, só uma parte. O Amoedo falando e a bandeira LGBT e a do PCO. Imagina a situação, só um detalhe. Não, exato. Então, veja, a gente colocar num contexto maior. Esse personagem, ele vai querer se preservar. Ó, é só a gente fazer assim, ó. Vamos colocar um espectro maior. Vamos voltar no começo do governo Lula e entender as razões do mensalão. Lembra? O Partido dos Trabalhadores tem um projeto revolucionário muito claro. Só que eles entendem as regras. Bater de frente não vai funcionar, né? Então, aquela coisa assim, não interessa como que nós chegaremos à tomada do poder absoluto. Qual o caminho? Mas interessa que a gente siga para essa direção. Então, quando eles assumem o governo, o que eles fazem? Eles jogam com aquilo que mais agrada o coração dessa tigrada. Que era o quê? Era o mensalão. Cara, imagina a loucura que era aquilo. Para esses deputados, meu amigo do céu, eu vou ter uma cachetinha todo final do mês, e bonitinho, só para me votar junto com os caras. E, no entendimento deles, até que não são projetos tão ruins, eles jogaram com isso, certo? Por isso os apoiaram. Não estou dizendo que isso é certo. Agora, quando você pega esses deputados aí, quando eles veem esse quadro, meu amigo, a preocupação deles é o quê? É garantir a sua permanência no poder. E eu acho que o efeito aí, ó, a longo prazo, do dia 7 e o dia 12 confrontados, meu amigo, isso é um efeito muito grande. Com relação a movimentar a máquina pública, veja, até uma coisa que é bem complicada. Até mesmo, o grande defeito que você tem, não é defeito, mas é o problema inerente à própria ascensão ao poder do Bolsonaro, é porque ele não tem quadros, não tem nem partido. Não tem nem partido, né?
Mas tem um negócio que é bem curioso, que eu estava observando e refletindo aqui, que o que mais tem dentro do quadro burocrático do governo Bolsonaro é policial. Já repararam isso? Tem policial até no Ministério da Cultura. Então o pessoal tira sarro, né? Olha lá, os caras colocaram policial lá na cultura, na educação. É ótimo. Porque o que esses policiais são, gente? Eles entendem um negócio que eu não entendo nada, que é burocracia. Tu pega esses policial federal aí, cara, os caras mexiam lá, como é que é? Os caras faziam investigação de balancete, de contabilidade. Cara, os caras fazem pente fino em tudo. Os caras entendem o funcionamento da máquina. Então, isso é uma coisa que, obviamente, aparece publicamente. Mas esses caras são um quadro especializadíssimo. E estão sendo muito bem usados. É só você começar a observar todos os ministérios, a presença que você tem deles. E não é pelo fato de eles serem policiais, não. É pelo fato de eles serem burocratas. Muito bem preparados. Muito bem preparados. Então, isso é algo, veja só uma coisa que é interessante, conforme você vai tendo a movimentação. Você não tem quadros, mas você vai utilizando-se dos recursos que tem. E são muito positivos. Né? Se pegar, por exemplo, antes de a gente começar a ter esse bate-papo, eu estava ouvindo o pessoal do KGB, o Silvio Grimaldo, o Bernardo Kister e o Paulo Briguet. E eles estavam com o secretário de Cultura. E o cara falando o que eles estavam fazendo. O próprio cara comentou, olha, eu sempre trabalhei com isso. O cara era policial. E o cara começou a pegar todos os contratos da Rouanet. E aí o cara foi levantando tudo. Cara, isso é ótimo, né? Então eu não entendi assim o que o pessoal do Oliver Talk esperavam que a máquina pública fizesse. Lembra-se que a máquina, o que é? Tem coisas que se movimentam com a velocidade do vento, tem outros que se movimentam com a velocidade das gazelas, outros com a velocidade dos paquidermes, mas a máquina pública, ela se movimenta na velocidade geológica. É muito lento o negócio. Então, Não, eu até... Tá. Eu fecho. Mas de tudo isso, há uma coisa que eu até esqueci de comentar e que eu acho assim que é um negócio que cada vez mais vai desmoronar, principalmente depois do dia 7. Que havia uma analogia que todo mundo podia ter feito, o pessoal da esquerda eles não fizeram, que era o dia 7 de setembro com ser a marcha sobre Roma de Mussolini. Aí, ó, o golpe fascista! Não teve. E cada vez mais está evidente que esse discurso de que o Bolsonaro e o bolsonarismo é um movimento de caráter fascista vai se desmoronando. Né? Então, é aquilo assim que, como eu falei, olhando um espectro maior, aquilo que no momento imediato parece uma derrota, em longo prazo, e pensando na perspectiva da Infowar, é um ganho muito grande. É um ganho muito grande. É aquela coisa, é uma derrota que vai gerar uma vitória muito maior, se devidamente explorada. Né? Porque agora é aquela coisa, as pessoas têm automaticamente a confrontação. Automaticamente isso vem. Né? Fala, Thiago. Deixa eu ver se eu consigo falar, porque os cachorros aqui estão agitados. Mas você colocou uma coisa bem interessante que me clareou mais. Porque se não tivesse movimentado, o vampirão não teria saído das sombras. Exatamente. Aí entra na mesma questão lá da República de Platão. Se você esperar perfeição, nem no modelo mais perfeito, a coisa vai dar certo. E o que a gente está vendo agora, com os recursos que a gente tem, sem uma elite intelectual ainda formada, preparada, sem tomar os espaços devidamente do meio cultural, de universidades, mídia e tal, teve um certo movimento, sim. Isso, na minha visão, agora com essa coisa que você colocou. Uma outra coisa, veja, política sempre é precária. Sempre é precária. A gente faz o projeto e tal, mas sempre o desenrolar dela é tremendamente precário, e os resultados também são. Né? E o que é bacana, quando a gente fala da República de Platão, uma coisa que é importante, a República de Platão é uma sátira. Ela é uma sátira. Ele está tirando sarro do modelo ideal de sociedade. Ele conclui, olha, isso aqui não é possível. E realmente, então quando a gente tem essa expectativa, e que é natural, como eu falei, eu confessei no começo, né? Minha esposa não me deixa mentir.
Eu fiquei puteado, né? Quando eu li aquilo, eu falei, porra! Né? Mas depois você para e esfria a cabeça, fala, não, é assim mesmo. Né? E quanto mais precária for o desenrolar dos acontecimentos, é melhor. Né? E principalmente no quadro que nós nos encontramos. Né? Que o que a galera mais quer é justamente isso. O que a galera mais quer é ver um escândalo, né? É um golpe. É conseguir testemunhar um golpe. E não vai acontecer. E não vai acontecer. Pelo quadro das Forças Armadas, que eu havia citado, né? E pelo fato de que o próprio Bolsonaro não quer. Né? E tem um detalhe que eu esqueci de comentar, que eu acho que é importante, também, quando a gente pega o aspecto da psicologia do personagem, né, do indivíduo. Veja, vou fazer a comparação do Bolsonaro com o Reagan. Né? Que o Reagan era um gênio. Mas vamos lembrar, o Reagan ele tinha uma qualidade humana que o Bolsonaro não tem. O Reagan era ator. E o Reagan era do sindicato dos atores. Então o cara, ele atuou o tempo todo. Só que tem um ponto que é muito importante ali, e esses dois pontos que eu acho que são interessantes. O Reagan, logo no começo do seu mandato, ele sofreu um atentado. Um atentado a tiro. Quase morreu. Né? Tem até a piadinha que ele contou logo que ele saiu da cirurgia, né? Não, quando ele entrou na sala de cirurgia, a enfermeira segurou na mão dele, o cara lá, baleado, olhou para a enfermeira e falou: o que nem se vai pensar de nós. Pô, o cara tá morrendo com um tiro, o cara ainda faz uma piadinha, pô, o que a Nancy, a esposa vai pensar da gente? E quando ele saiu da operação, tudo estava bom, a primeira coletiva de imprensa, ele falou assim, como é que o senhor se sentiu quando o senhor despertou da operação? Eu vi todos aqueles médicos ao redor de mim, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi o seguinte, viu, vocês não são democratas, né? Então você vê, o cara acabou de sair da morte, o cara olhava para aquilo tudo com bom humor. Só que após o atentado é que ele vai chamar, tem um discurso dele daí, no Senado, que ele fala, nós estamos lutando contra o império do mal. E aí ele adota aquele espírito cruzadista, fala, daqui ninguém me para. Né? Então esse contato com a morte transforma o indivíduo. Né? Se ele continua, né? E detalhe, ele foi reeleito, né? E ele, João Paulo II e Margaret Thatcher são peças-chave para a queda do Império Soviético. Quando a gente olha para o Bonoro, é a mesma coisa. Nossa, mas vamos compará-lo com o Reagan? Não, são pessoas diferentes. Mas a facada, o ter sentido o cheiro de caixão, isso dá uma força interior para o indivíduo fora do comum. Se ele tivesse com medo, ele tinha largado. Tinha abandonado a candidatura e a cuidar da vida. Aquilo deu um senso de missão para ele fora do comum. Claro, ele é meio Brancaleone, não há dúvida alguma. Mas veja, aquilo deu um senso de missão muito profundo para ele. Então, que eu dei aquelas analogias, né? Então o nosso amigo é o Vercingetorix. Não, ele não é ele. E o 7 de setembro ia ser a travessia do Rubicão, né? Aleia Jacta Est. Atravessou o Rubicão e agora vai... Não. O Rubicão do Bolsonaro foi a facada. Quando ele decidiu continuar candidato, meu amigo, ele veio para ficar. Daqui eu não volto mais. Então até parece engraçado quando a gente vê o que aconteceu, né? Porra, mas será que ele é tudo isso? Eu não sei, cara. Mas ele está tentando se colocar à altura da missão que ele mesmo está assumindo. Porque, tipo assim, eu me coloco no lugar dele. Cara, se eu tivesse levado uma facada, eu não sei se eu teria estrutura para permanecer. Não, eu vou continuar aqui. Provavelmente eu ia fugir. O cara continua. Ele continua perseguindo. Então ele tem esse senso. Né? Eu acredito que o plano errado, como disse o José Dirceu, naquele ato falho, daquela entrevista que ele deu com os burros na água. Né? Porque deu um propósito muito grande. Né? Então o cara continua persistindo. E mesmo tendo tudo que tem em torno. Né? Os caras mandarem arquivar lá, tal, de todas aquelas tretas que teve com o julgamento do Adélio, o cara continua. Então você tem algo ali que é muito positivo. Então acho que a gente olhar numa perspectiva mais ampla, não tá do jeito que a gente gostaria. Mas tá bom, não tá tão ruim assim não. O carteado tá legal. Dá pra D'Artagnan. Só um pouquinho, Paulo, antes. Deixa eu ver se as duas damas querem fazer alguma pergunta. A Jéssica Orliani, até por uma questão de cavaleirismo da nossa parte, né?
Tá bom? Vocês Eu gostariam de fazer alguma consideração, meninas? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Meu áudio não estava muito bom hoje. Isso é muito positivo, graças a Deus, porque eu tinha que participar de uma live muito chata, ser mediadora, e eu fui salva por esse áudio que não pegou. Eu falei, Deus, muito obrigada. Porque participar de uma live com o Contarato e a Catarina da UNB, ninguém merece, professor. Fui salva pela graça divina. Mas a questão mesmo, assim, uma das questões que me chamaram muita atenção quando o professor pontua essa necessidade de nós aproveitarmos de nós estarmos nesses diferentes contextos, né? Ele fala sobre essa questão da importância de nós tomarmos esses diferentes espaços, porque de fato houve um aparelhamento, né? Por parte da esquerda, dos meios culturais, enfim, houve um aparelhamento aí do Estado, de um modo geral. E aí, eu sei que de certa forma o professor já colocou um pouco sobre isso, mas a minha questão é justamente assim, como nós devemos nos posicionar de um modo efetivo nesses espaços, assim, como ter essa ação intencional, porque por um lado a gente também precisa aproveitar isso, porque eles querem nos silenciar a todo custo, nos ridicularizar. Então, assim, e isso muitas vezes nos faz querer recuar, pelo menos a mim. Muitas vezes eu falo, me cansa estar nesse espaço. E às vezes parece que é mais fácil, de fato, recuar, mas nós não podemos recuar. Então, assim, a minha questão é nesse sentido, como nós aproveitarmos bem essas oportunidades de estarmos tomando esses espaços e fazer isso de um modo intencional, visando uma ação efetiva. Uhum. Bem, vamos lá então. A questão da ocupação do espaço, a forma como a gente se porta em cada um deles, depende muito de qual espaço a gente vai estar se referindo, né? Porque é o grande risco que nós temos dos grandes lugares comuns, né? É igual aquela coisa assim, fala assim, o Estado está infiltrado, o Estado está instrumentalizado. Beleza. Mas veja, ele está instrumentalizado da mesma forma em todos os lugares e em todos os setores? Não. Então, obviamente que a nossa postura em cada um dos setores é totalmente diferente. Quando a gente pega a educação é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. É ali que a besta fera reside. É onde eles estão mais. Né? Então, hoje pensa a questão da forma da atuação, um ponto que eu acho muito importante. Veja, não é falar de conservadorismo, mas é falar de tudo numa perspectiva conservadora sem dizer que é conservador. Este é o pulo do gato. Né? Então, um exemplo que é bem bacana, né? E inclusive eu sou testemunha disso. Quando se pega, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, eu acho que eu não conheço, assim, dos grandes feitos dele, uma das coisas mais interessantes é a quantidade de pessoas que ele converteu ao cristianismo. É imensa quantidade. É imensa de pessoas que voltaram à igreja por conta dos palavrões que ele falava. Né? Até teve lá aquele humorista, o Murilo Couto, né? Ele fala assim, como ser Olavo de Carvalho. É muito engraçado ele, aquele jeitão dele, meio maconheiro, ele falando, como é que é? Não, o velho é muito engraçado, né? Ao mesmo tempo que ele fala de Nossa Senhora, ele fala de cu. Na mesma frase. E sim, quando você pega os Troll Speak, você tem isso ali dentro. Mas ele, daquele jeito dele, sem falar... E, aliás, ele fazia questão de dizer assim, gente, eu não estou aqui fazendo pregação, porque eu não sirvo para isso, eu não sou bom para isso. Né? Ele converteu muitas pessoas. Né? Quando nós pegamos o conservadorismo político, é a mesmíssima coisa. Né? A gente pode falar de N coisas, mas numa perspectiva conservadora e sem dizer que o é. O que acontece? São dois fenômenos que são muito curiosos. O primeiro são pessoas que pensam como comunistas, como marxistas, sem se declararem como tal, e ao mesmo tempo muitas pessoas que defendem, né, que acreditam em bandeiras conservadoras, sem saber que o são. Legal. 87% dos brasileiros são contra o aborto.
E aí? E, detalhe, e muitos esquerdistas. Certo? Então, veja, tem esses detalhes que são muito interessantes. Então, quando a gente pega assim, essa ideia da atuação, da ocupação de espaços, né, é sempre pensar assim, olha, eu falar de tudo, mas numa perspectiva conservadora e sem declará-la. Como eu faço isso? Veja, a coisa que mais tem na área da psicologia, né, são os grupos de psicologia comunitária, né, ou aqueles grupos, né, de mútua ajuda, estilo AA, né? Tem alcoólatras anônimos, toxicômicos anônimos, glutões anônimos, tem tudo, né? Aí quando você pega em muitos desses grupos, o que você tem presente ali? Você sempre tem presente não alguém falando de marxismo, mas falando a partir de uma perspectiva marxista. Sem dizer que o é. Por exemplo, você não vê ninguém falando no direito, ninguém fala no direito em marxismo. Eles falam em quê? Falam em garantismo penal. Ó que bonito que fica, né? Nós somos garantistas penais. Esses aí são punitivistas. Putz, é horrível, né? Então, nós somos a favor dos direitos humanos. Né? Direito humano é um cavalo de batalha. Veja, mas eles não estão falando de direitos humanos. Eles estão falando de marxismo. Né? É a mesma coisa quando nós pensamos a ocupação de espaço conservador. Eu não vou falar mal do Paulo Freire. Não preciso. Eu vou apresentar para eles o Mortimer Adler. Né? Pronto. Né? Eu vou apresentar. Eu me lembro que o Julián Payot, né? Educação da Vontade. Nossa, apresenta o Julián Payot, falando educação da vontade. Se entrega isso para qualquer professor. O cara lê aqui e fala: caraca, é isso que falta para a educação. Né? Quando discute-se, por exemplo, eu sempre tenho insistido muito nessa tecla nas vezes que eu converso com os colegas, né, em reuniões e tal. Sempre chama atenção bem simples. Gente, o nosso ponto é: não existe segurança jurídica para o professor. Isso é uma coisa que todo professor entende. Seja aqui no Paraná ou aí no Espírito Santo. Né? Eu não posso reprovar o meu aluno. Aí quando se chama atenção para isso, eu pergunto: de onde é que veio isso, gente? Faz o rastreamento da origem das ideias. E vão chegar lá no Paulo Freire. Daí. Ele vai ligar causa, consequência. Vai fazer o nexo causal. Então, quando a gente pensa atuação em setores, é sempre ter que perguntar em qual setor eu estou e qual espaço eu vou ocupar. Que ele vai exigir uma dinâmica totalmente diferente. Né? E, obviamente, eu não tenho como dizer como tem que ser em todas as áreas. Mas eu falo da minha experiência com isso. E mesmo assim, obviamente, não é um trabalho fácil. Então, da mesma forma que as decisões políticas e as ações políticas são precárias, a nossa atuação numa esfera pequena também é. Ela vai sempre ser precária. Mas quando a gente consegue lembrar desse detalhe bem simples, veja, a coisa mais comum que existe são pessoas que norteiam a sua vida no dia a dia com base em valores conservadores, mas que veem o mundo através de uma perspectiva marxista, sem saber que é. É a coisa mais comum que existe. Mas quando você começa a apresentar, e aí uma coisa que é interessante, termos que permitam que ele consiga dar voz àquilo que ele está querendo dizer e não acha, ele vai mudando sua maneira de ver as coisas. Veja, durante muito tempo, e aqui é um negócio que é bem curioso, se conversava com qualquer pessoa, quando tinha algum problema de criminalidade, a primeira coisa que a pessoa falava numa conversa, mesmo não sendo esquerdista, é assim: não, que temos que ver que a violência tem uma causa social. Porque temos um problema. Era automático. E quem nunca fez isso que atira a primeira pedra. Aí apareceu esse fenômeno meio brancaleone, chamado Jair Bolsonaro, e aonde ele dá aquela entrevista que deveria ser recortada e emoldurada. Que, aliás, é meme, né? É só não matar, é só não roubar, é só não estuprar, que você não vai morrer, porra. Quando ele falou isso, o que ele fez? Ele deu expressão verbal para aquilo que todo mundo sentia. E perguntar para qualquer pessoa, porque quem gosta de bandido é professor universitário, é acadêmico, é jornalista. O povo não gosta de bandido. Só que sempre ouviu isso, de repente apareceu um cara que fala isso. Não, meu amigo.
É só não roubar, é só não matar, é só não estuprar, que você não vai ser morto, porra. Prefiro um cemitério cheio de bandido morto que inocente. Isso aí nós temos que falar isso. Mas veja, o que ele fez ali? Ele deu voz a sentimentos que as pessoas tinham no coração. Esse cara disse o que eu queria dizer. Então, quando a gente está ocupando espaço, que é interessante, é a gente lembrar assim, por trás desta visão, essa forma de ver o mundo marxista, tem uma pessoa que no seu dia a dia não vive de acordo com essa visão. Ele vive de acordo com os valores que a grande maioria da população vive. Né? Aí quando você consegue dar voz a esses valores, aí você está ocupando espaço. E o que é mais interessante, a gente não vai estar usando a mentira. Vai estar usando a verdade. Esse é o ponto importante. Eu mesmo uma vez teve uma conversa com um grupo de professores, estavam com as questões de ideologia de gênero. A gente começou a discutir e tal, assim, foi colocando alguns pontos, e uma professora falou assim, gente, não quero falar nada, mas eu não ensino isso para minha filha. Pronto. Abriu o negócio. Deu voz. E muito essa coisa do ocupar espaço é isso, é o dar voz. É o dar voz para aquilo que já está presente no coração das pessoas. Isso que é um ponto importante. Em especial na área de educação. Né? Na área da religião, a mesma coisa. Se pegar um batista, um evangélico, um católico, ele vai à igreja para quê? Ele vai não para ouvir falar de serviço social. Ele quer um alimento para o espírito. Mas se não é dado a ele este vocábulo certinho, opa! Veja, é a visão, é ver o mundo como marxista, mas está ali o coração cheinho de valores conservadores. Né? Então, acho que essa é a ideia da atuação na ocupação do espaço. E, obviamente, cada setor é diferente um do outro. Pegar assim, o estrago que o Diego Pesce fez com aquele livro dele, né, o Bandidolatria, veja, ele fez... Por isso que o pessoal do garantismo penal odeia ele. Porque o pessoal do garantista penal rotulou todo mundo de quê? Punitivista. De repente o cara também colocou um rótulo. Né? Que o rótulo faz parte do jogo político. Tá aqui, ó, vocês são bandidólatras. E detalhe, o livro do homem vende que nem água. E a gurizada muitas vezes entra em contato com esse livro antes de ter aula de direito penal. Aí o que acontece? Aí, obviamente, você quebrou feitiço. Né? Então tem essas várias formas de atuação, mas o que é bacana sempre tem esse olhar. Atuar no espaço é dar voz àquilo que está no coração da galera, mas eles não têm as palavras certas para dizer. É dar palavras. Aliás, pegar aquela passagem do Tolkien, né? Não vou lembrar o nome do rei, que ele está enfeitiçado. Né? E aí chega o nosso amigo Gandalf, o que ele faz? Ele sussurra um encanto no ouvido dele para libertá-lo do feitiço. A gente pode dizer que o atuar nos espaços, né, a ocupação do espaço, é você sussurrar no ouvido das pessoas para quebrar o encanto, para quebrar o feitiço. E o que é interessante, depois que a pessoa ela quebra esse encanto, meu amigo, é um passo imenso, abre um continente para elas. Óbvio, isso não é um trabalho assim, é igual a história do 7 de setembro, né, num dia. E às vezes não é uma multidão, é uma pessoa. E é duas pessoas. E tem muito essa questão dos afetos, né? Porque a gente aceita que uma pessoa fale para nós alguma coisa, mas não outra. E pode ser a mesmíssima coisa. Então, da mesma forma que eu não consiga tocar o coração de uma pessoa, aquela que eu toquei pode fazê-lo. Porque tem essa relação dos afetos, que é muito presente no convívio brasileiro. Tipo, minha esposa, ela trabalha com óleos essenciais, né? É muito engraçado. Uma vez ela ofereceu o produto para uma senhora e ela não deu muita bola. Mas uma outra moça foi lá e ofereceu. E ela se encantou. Mas veja, tem toda essa questão, né, da proximidade, da intimidade, da amizade. Isso tudo pesa sobre nós. Nós somos brasileiros, nós temos isso conosco. Então, é bastante interessante. Então, não esperar que nós façamos assim uma transformação, né, geral de toda a educação, não. Mas devagarinho, sem pressa. Uma coisa muito importante. O PT, ele começa a se formar como o partido que ele se formou, não foi nem no finalzinho dos anos 70. Foi pós-64.
É quando a galera se fecha para estudar Gramsci. Então, se pegar de 64 até... Meu amigo, foram algumas décadas. Então, os caras realmente chegam ao poder e conseguem ter toda a estrutura de poder que eles têm, meu amigo, é 40 anos depois. É um longo percurso. Por isso que o senso de missão é importante. Estou fazendo... se conversar com qualquer comunista da velha guarda, eles falavam isso. Não, eu sei que eu não vou ver isso, mas eu estou trabalhando para tal. Né? Então, isso é muito importante. Né? Bruce Lee dizia isso. Né? O principal papel do ideal não é realizá-lo, é motivá-lo. É só isso. Então, esse é um ponto importante. Muito bom. Olha, meus queridos, mais uma noite daquelas em que a gente, fica agraciado. Matanhã, não sei nem como te agradecer por mais esse momento. Vou parar aqui um pouco a gravação, tá bom? E olha, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Tá bom, meu querido? Nossa, é muito bom conversar com vocês. Ah, que bom. Aquele abraço. Eu não consegui ler o que todo mundo escreveu ali, o pessoal colocou uns textão ali dentro. Não, mas você vai conseguir agora, tá bom? Tá bom.